Já imaginou migrar de um esporte intenso de combate como MMA para um esporte totalmente de resistência como o triatlon? Essa é a minha história e é isso que eu quero contar para vocês aqui hoje. Bem-vindos ao canal Iron Data, onde eu compartilho tudo sobre o uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para o Ironman. No vídeo de hoje, eu vou responder uma das perguntas mais frequentes do meu Instagram. Thiago, como tem sido a sua migração do MMA para o triatlo? Para quem não sabe, eu fui atleta profissional de MMA e tive minha última luta em 2012, onde eu sofri um grave acidente. Depois disso, eu só pratiquei esportes de combate como hobby. Até porque eu voltei a empreender e criar outras empresas de tecnologia. Então meu foco acabou mudando, além de que a lesão me traumatizou bastante. E esse ano eu decidi mudar radicalmente e sair da minha zona de conforto, né? Até porque eu pratico esportes de combate aí desde quando eu era criança e agora eu estou 100% focado no triatlo. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês como é que tem sido a minha jornada, o que esses esportes têm em comum e o que eles não têm definitivamente em comum. Então vem comigo. Mas antes disso, é legal vocês saberem como que eu entrei no MMA. Desde criança, eu sempre fui inquieto. E aí minha mãe me colocou aí em vários esportes de combate. Comecei na clássica capoeira, depois fui pro taekwondo, depois fui pro muay thai, que foi onde eu me encontrei de fato. Depois disso eu comecei a gostar muito da competição, de evoluir minhas técnicas. Também pratiquei kickboxing, né, que é muito similar aí ao Muay Thai. Porém, paralelo a isso, eu sempre fui do mundo de tecnologia. Eu comecei a programar aos 12 anos. Então, minha fonte de renda, desde então, né, era de tecnologia. Mas então surgiu uma oportunidade de vender essa minha primeira empresa para focar na minha transição para a luta. E eu vi isso como algo positivo. Eu sempre tive sonho de ser um atleta desde criança. Então, foi um acidente eu ter entrado aí no mundo de tecnologia. Então eu decidi fazer essa transição de fato e virei lutador aí 100% do meu tempo. E o que me faltava para entrar no MMA era treinar jiu-jitsu, porque minha base era de striking, ou seja, de luta em pé. E aí eu comecei a praticar jiu-jitsu, principalmente submission, né, que é o jiu-jitsu sem kimono, para conseguir aí fazer lutas de MMA. Nesse mesmo período, o UFC estava vindo fortemente para o Brasil e estava desenvolvendo aí o seu reality show TUF, né, que passava na Globo. E aí virou uma febre. Alguns amigos meus que treinavam comigo participaram da seletiva, entraram no UFC, fizeram carreira por lá. Então eu comecei a olhar aquilo como de fato uma oportunidade de carreira, né? E vi que seria um ótimo caminho, dadas as minhas aptidões físicas na época. E também comecei a me dar bem no jiu-jitsu e vi que realmente eu conseguiria ser um atleta completo. Nisso eu tinha aproximadamente 19 anos, tá? E eu treinava 3 vezes por dia. Vivia uma vida de atleta profissional, me preocupava com todas as perspectivas ao redor desse mundo, até que eu fui fazer lutas de MMA. E em dezembro de 2012, eu estava bem numa luta, né? Estava me sentindo bem. Eu era mais forte que o meu adversário, estava ganhando a luta e eu acabei desferindo um chute. Eu ouvi um barulho muito forte, mas na minha cabeça tinha sido algo normal. Mas quando eu pisei para dar um soco no meu adversário, a minha perna abriu, né? E o osso saiu 3 centímetros. Então eu acabei fraturando a tíbia e a fíbula. E meu sonho de ir pro UFC ficou por ali. Depois dessa luta, eu ganhei uma placa enorme na perna e 6 pinos que eu carrego até hoje. Logo quando eu comecei a fisioterapia, comecei a frequentar aí o meu ortopedista, ele me disse que dificilmente eu conseguiria correr, né, com essa placa, porque eu sentiria muita dor, porque ela entra pelo meu joelho e vai até embaixo da minha canela. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha desde então. Depois desse acidente, né, foi um longo processo até voltar a andar, até voltar a praticar musculação, voltar a praticar Muay Thai, né, ganhar confiança e outras coisas. E aí eu decidi não voltar para MMA profissional, porque já tinha passado bastante tempo, a minha idade já estava um pouco mais avançada e eu tinha acabado de decidir voltar para a área de tecnologia. Mas ficou como um hobby aí, eu continuei praticando até o ano passado, né, até 2023. E aí nesse ano eu decidi dar uma reviravolta na minha vida. Eu tive algumas questões de saúde mental e eu pensei, eu preciso mudar drasticamente as minhas rotinas, né? E eu nunca tinha deixado de praticar luta. E aí eu fui convidado no início desse ano a correr uma meia maratona na Argentina. E eu achei o convite sensacional e ousado, né? Afinal, eu não corria há muito tempo, né? Mas eu tinha um pouco de aptidão na corrida, porque na época de luta, para se preparar e perder peso, a gente acabava correndo 5, 10 quilômetros. Então eu achei um desafio interessante correr 21. Mas eu acabei não treinando como eu devia, porque eu fiz algumas viagens no meio do caminho e consegui treinar apenas um mês. E quando eu cheguei lá, eu consegui fazer a meia maratona com sucesso, fiz um bom tempo na minha perspectiva de quem não treinou, e fiquei com a vontade de estender aí esse desafio para fazer algo muito maior e muito mais complexo. E foi aí que eu decidi pesquisar sobre o triatlo, né? Já tinha escutado falar sobre a marca Ironman, e aí no YouTube eu comecei a entender um pouco mais da dinâmica desse esporte. E achei sensacional, né? Como grande parte das pessoas
que acabam vendo isso. Além disso, eu comecei a ver o movimento de alguns lutadores famosos que na sua aposentadoria migravam para o triatlon, como o caso do Paul Felder, que é um dos comentaristas do UFC hoje, inclusive, e que foi para o triatlon e tem bons tempos aí na sua faixa de idade. E aí um outro ponto que me chamou a atenção é que eu vi que no triatlon, muito diferente do MMA, as pessoas tinham o seu auge aí em torno dos seus 30, 35 anos, que é onde eu me encontro hoje, aí com 34 anos. No MMA, quando você passa dos 30 anos, você já vai muito próximo aí da sua aposentadoria, que você já carregou aí muitas guerras no seu currículo e vem muita gente jovem aí para tirar o seu posto. Então é muito difícil você conseguir ter o seu auge, né, após os seus 30 anos na grande parte das categorias. Como eu disse, no triatlon isso era diferente. Então eu vi que eu poderia ser minimamente competitivo e dar trabalho aí na minha categoria, né, e trabalhar em alta performance. E foi aí que eu decidi migrar para o triatlo. Agora vocês devem estar se perguntando quais os principais desafios que você encontrou no caminho. Primeira coisa que eu encontrei no caminho que me surpreendeu foi em relação às questões físicas. No MMA a gente trabalha muito fibras de curto prazo, né? Fibras musculares de curto prazo, de explosão. Então todos os treinos são muito voltados à explosão, né? Então se você vai fazer fortalecimento, vai colocar muito peso ou pouca repetição, para focar e desenvolver essas aptidões, né? De conseguir nocautear um oponente, de conseguir puxar forte um oponente no grappling e coisas do tipo. No triatlon é completamente diferente. É um esporte de resistência à dor no longo prazo. Então, ao invés de você dar picos aí de força e explosão, né, você acaba tendo que resistir durante um bom tempo. E essa sempre foi minha dificuldade na luta. Eu sempre precisava terminar minhas lutas logo, porque eu era muito explosivo e essa era a minha característica chave aí de conseguir nocautear meus oponentes. Então, eu sempre focava em conseguir terminar antes aí as lutas. No triatlon você não tem essa opção de conseguir administrar muito bem essa explosão, né? Você precisa sustentar a dor do início, meio e fim. Então, essa administração das questões físicas, né, acabaram me surpreendendo. Eu achei que eu conseguiria carregar muita coisa que eu desenvolvi no passado e acabei percebendo que não. Comecei do zero essa questão de resistência. Bom, em relação a questões técnicas, eu também me surpreendi. Acho que eu subestimei muito o triatlon, né? Imaginei por ter sido ex-atleta profissional, eu teria muita facilidade, mas eu não tive. Falando da natação, eu achava na minha cabeça que eu sabia nadar, já tinha pulado algumas vezes do barco, enfim, tinha nadado cachorrinho de um lado pro outro, mas assim, não imaginava em questão de velocidade, de técnica e coisas desse tipo. E aí eu percebi que eu tinha que começar a dar estaca zero, que foi um grande choque para mim, né, que enfim, não sabia absolutamente nada de natação e ainda tem muita coisa para evoluir nesse esporte, que hoje é o meu calcanhar de Aquiles. Na bicicleta eu também imaginei que eu sabia pedalar, mas eu comecei a perceber que várias coisas, né, eu não sabia, como por exemplo até pedalar clipado, na posição aerodinâmica. Então tem muitos detalhes que são completamente diferentes de você achar que é um pedal comum que você aprendeu como criança. Acho que só a parte do equilíbrio que você aprendeu como criança que você vai conseguir reaproveitar de certa forma. Então eu também comecei do zero, mas consegui me desenvolver rápido, porque a força sempre foi um dos meus pontos chaves. Eu só precisei desenvolver bastante essas fibras musculares de resistência, que são fibras completamente diferentes, inclusive de cores diferentes do nosso corpo. Na corrida sempre foi meu ponto forte, então eu tenho conseguido me desenvolver, né? Mas acabei tendo algumas lesões, então não pude treinar muito, né, e voltei a treinar recentemente aí para conseguir competir o Ironman. Sobre a mentalidade nos esportes, né? A mentalidade no MMA, ela é um pouco mais agressiva, né? Você precisa sobreviver ali no octógono. Então, obviamente, é um ambiente mais tenso, né, que você precisa se preparar no pré, né, e principalmente aí na luta. Muita gente fala, né, que você ganha a luta na pesagem, que é a hora que você olha no olho do seu oponente e vê exatamente como é que ele vai estar no dia da luta, né? De fato, é um esporte muito pesado quando a gente fala mentalmente falando. Isso me ajudou absurdamente. Talvez essa tenha sido a principal ajuda que eu tenho tido do que eu desenvolvi no passado, agora no presente no triatlon. Então no triatlon, por exemplo, eu nunca quebrei, né? Eu nunca tive que desistir de algum treino, eu nunca parei um treino por alguma questão de carga dele ou coisa do tipo, exatamente por causa dessa mentalidade de atleta profissional que eu desenvolvi lá atrás. Então, me preparei para algo muito pior no MMA, né? E acaba sendo até divertido ter a mentalidade aí de resistir no triatlo. O único ponto do triatlo é que você precisa aprender a ser paciente, né? A gente tá falando de treinos muito longos. No MMA, por exemplo, eu fazia 3 treinos por dia, mas eram treinos de 1h30, 1 hora, né? Que, enfim, você tinha o coração na boca ali com a frequência cardíaca alta, né? O que é completamente diferente de, às vezes, você ter um treino em zona 2 de frequência cardíaca de 3, 4 horas de bike. Então, você precisa trabalhar muito mais essa questão de ter paciência, né? Pro tempo passar, para você se aguentar nesse meio tempo, tá? Então, esse é um ponto que eu tenho trabalhado
trabalhado bastante e tenho gostado aí da minha evolução, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, ter evoluído nesse aspecto me faz um ser humano melhor. A organização dos treinos não é tão diferente, isso porque no MMA você também faz múltiplas modalidades. Então no meu caso, por exemplo, 6 horas da manhã fazia jiu-jitsu, na hora do almoço eu fazia fortalecimento e no final do dia eu fazia muay thai em grande parte dos meus dias. O único ponto diferente no MMA é que você precisa ser um pouco mais adaptável, porque é muito comum às vezes você ter alguma surpresa negativa durante um treino. Então às vezes você vai fazer um treino leve, você cai de mau jeito, você se machuca, no dia posterior você tá machucado, então você precisa ir se adaptando ao longo do tempo. E é muito difícil você não se machucar, porque é um esporte de impacto. Por outro lado, no triatlon, não, você consegue ter muito mais gestão e controle disso e transformar os seus treinos em algo muito mais previsível, o que na minha visão é algo muito positivo para quem sabe fazer uma boa gestão de si mesmo. Sobre impacto físico, talvez essa seja a principal diferença dos esportes. O MMA ele é brutal, a luta é brutal, né? Você se machuca tanto batendo quanto apanhando. Então, às vezes você vai bater, como no meu caso que eu chutei e minha perna abriu, ou você pode, enfim, tomar um chute na cabeça e nocauteado. Então tá sempre tendo impacto que pode ser, obviamente, negativo no curto, no médio e no longo prazo. E esse também é um dos fatores que me tiraram desse esporte, principalmente na idade que eu tenho hoje, né? Eu estou pensando um pouco mais em longevidade. E isso o triatlon consegue entregar muito bem. Dificilmente você vai ter uma lesão grave no triatlon. O único esporte que tem um pouco mais de impacto é a corrida. Você precisa ficar um pouco mais atento aos treinos, às características dos treinos, a sua estrutura muscular, né? Se ela vai aguentar aqueles treinos e muito mais. Inclusive, eu tô com uma lesão de corrida, mas muito mais por uma inconsequência e uma negligência do meu lado, né, de ter corrido durante um tempo sem uma assessoria. Então, se você faz tudo muito certinho, com uma assessoria, com uma boa dieta e coisas do tipo, dificilmente você vai ter uma lesão grave. O máximo que pode acontecer é uma canelite, que é uma inflamação chata, mas que, enfim, não é igual uma fratura exposta, né? Mas se fosse para resumir uma coisa, né, do que eu trouxe, principalmente do MMA para o triatlon, acho que é a minha disciplina. Sem dúvidas, isso me ajuda muito, né, porque o triatlon é um esporte de constância. Acho que qualquer esporte em alta performance exige constância e exige muita disciplina. Então, assim, até hoje eu tenho 6 meses de preparação até o momento, não faltei nenhum treino. Mesmo se eu vou viajar, eu dou um jeito de fazer o meu treino. E isso eu acho que é um ponto importante. Se você quer realmente ter resultados, não tem jeito. Se você faltar um treino, você vai sentir no direito de faltar um treino no outro dia. Então, mesmo se eu acordar mal, eu dou um jeito de fazer aquele treino. E isso é constante na minha vida e é uma filosofia que eu sempre tive também no trabalho. Talvez seja um pouco extremo para alguns, mas para mim sempre funcionou e eu fico muito feliz, né, de estar conseguindo trazer essa disciplina e seriedade no esporte. Inclusive, uma coisa que a gente aprende no esporte em alta performance, é que tudo é técnica, né? Eu lembro até hoje, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu tinha muita força e pessoas muito magras me finalizavam e eu começava a estudar e entender exatamente como eram as técnicas. A mesma coisa agora eu tô replicando no triatlon. Então eu fico o dia inteiro pesquisando sobre biomecânica de bicicleta, de corrida, de natação, para ser o mais eficiente possível, né? Você precisa entender a técnica. Como são 3 esportes, obviamente, para você desenvolver a técnica demora um pouco mais, tá? Então, essa mentalidade de buscar a técnica, de buscar a excelência, de buscar a eficiência, de não fazer esforço burro, é uma coisa também que quando você está no alto nível do esporte, você acaba criando essa mentalidade em tudo. Inclusive, isso também era uma filosofia na construção aí das minhas empresas, né? Para mim, a eficiência é um dos pontos mais importantes de uma empresa. Em suma, a transição não tem sido fácil, eu tenho sofrido muito mais do que eu imaginava. O sofrimento faz parte do processo e o processo cria evolução. Então, tanto no MMA e tanto no triatlon, eu consegui ver esses processos acontecendo, né, com toda essa disciplina, com essa constância, com esses estudos que eu faço, paralelo aí à prática do esporte. Por mais que o processo esteja sendo doloroso, eu tenho gostado, eu tenho curtido e eu acho que isso que é o mais importante, né? Os resultados, eles vão vir como consequência de todo esse desenvolvimento do processo que eu estou construindo agora, tá? Então, minha dica é, se você for entrar num esporte desse tipo e quiser alta performance ou quiser usar como estilo de vida, obviamente curta o processo. A gente ouve muita gente falando isso, mas na prática a coisa é bem diferente, né? Quando você tá sofrendo ali num treino, às vezes você começa a pensar diferente. Se você não tá curtindo o processo, tem algo errado, começa a repensar aí a forma como você lida com o esporte, que isso é o mais importante. No fim, o MMA e o triatlon me ensinaram uma coisa muito importante, que os limites estão apenas nas nossas mentes, né? Como eu disse, quando eu tive minha lesão, o médico me disse que eu não ia poder voltar a correr e hoje eu estou praticando um triatlon e vou competir no Ironman e eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor. Independente de ser no octógono ou de ser no Ironman, acho que o mais importante é a gente se desafiar e evoluir como ser humano, né? Acho que é o que todo mundo deveria buscar aí
com o esporte, né? Seja um atleta profissional, um atleta amador, acho que tanto faz, né? Acho que buscar a evolução deveria ser aí o ponto-chave de qualquer ser humano. E é isso, se você gostou da minha história, né, e quer acompanhar a minha preparação para Ironman com o uso de dados e inteligência artificial, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curta, comente, porque isso vai ajudar a chegar esse vídeo aí, o nosso canal, para mais pessoas que são interessadas nessas minhas duas paixões, né? Ciência, né? Tecnologia, dados, etc. E esporte, né? Essa junção, ela pode ser algo muito promissora e é o que eu acredito. Então, se você já está inscrito no canal, pode ter certeza que os próximos vídeos a gente vai falar muito mais sobre dados, inteligência artificial. Esse era um pouco mais da minha história, né? Muita gente me pergunta isso no Instagram. Então, espero que tenha sido esclarecida essa dúvida sobre a transição. E se você é do MMA também for fazer a transição, saiba desses desafios aí que estão envolvidos. Nos próximos vídeos, eu prometo que vamos voltar aí ao assunto de dados e inteligência artificial. E eu quero falar como que eu evoluí em determinadas modalidades no triatlon através de algumas análises que eu acabei fazendo recentemente. Então, fica ligado e até o próximo vídeo. Valeu!